Olá, tudo bom? Sou o professor Júlio Anderson, professor de Direito Tributário, e hoje nós veremos as peculiaridades do ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias, Prestação de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação. Nós veremos o sujeito ativo, o sujeito passivo, o fato gerador, a base de cálculo, as alíquotas e o lançamento. Pois bem, vamos começar falando sobre o fato gerador do ICMS. Mas, meus amigos, antes de falar especificamente sobre o fato gerador, é importante a gente ressaltar que o ICMS é um tributo de competência dos estados, é o tributo de maior arrecadação no país. Quando eu junto o ICMS de todas as 27 unidades da federação, eu vou ter o tributo que maior soma de arrecadação terá no país. Então, é o tributo número 1, é a principal fonte de receita do Estado. Então, o que o Estado é obrigado a fazer? Assim que o Estado arrecada o ICMS, o Estado tem que pegar 25% do produto da arrecadação do ICMS e dividir com todos os seus municípios. Então, olha só, o que o Estado tem que fazer? 25% lá na repartição das receitas tributárias, o Estado deverá pegar 25% do ICMS e dividir com todos os seus municípios. E como que o município participa dessa arrecadação, desses 25%? Olha só, o município participará através do seu índice de participação. O que significa isso? O seu índice de valor agregado adicionado. Ou seja, o município participa dos seus 25% conforme a sua participação no montante total do ICMS para o Estado. Então, o município que mais gera ICMS é aquele que mais retorna, aquele que mais recebe de volta, proporcionalmente, a sua participação. Olha um exemplo, no estado de Goiás. No estado de Goiás, nós temos alguns municípios que são os líderes em arrecadação de ICMS. Evidentemente, Goiânia, a capital, é a que mais gera ICMS, então Goiânia recebe mais proporcionalmente desses 25%. Só que nós vamos ter outros municípios, por exemplo, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Rio Verde e Senador Canedo. Então, esses municípios são os campeões aqui em geração de ICMS. Então, eles recebem o retorno para si, para eles, é bem maior do que aqueles municípios mais pobres que não geram ICMS, ou que geram muito pouco ICMS. Então, na Secretaria da Fazenda, existe um órgão chamado COINDECE, pelo menos aqui a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, existe esse órgão chamado COINDECE, que é o órgão que faz o cálculo de cada município. Então, dos 246 municípios que o Estado de Goiás possui, cada um tem um índice de participação. E esse índice ele é calculado por esse órgão da Secretaria da Fazenda chamado de COINDECE. Muito bem, então, falado sobre a repartição de receitas do ICMS do Estado para os municípios, vamos para o fato gerador do imposto. Na verdade, nós temos 3 fatos geradores. O ICMS apresenta quais fatos geradores? Primeiro fato gerador, a circulação de mercadorias. Segundo fato gerador, a prestação de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal e a prestação de serviço de comunicação. Muito bem, vamos começar então com a operação de circulação de mercadoria. Olha só, o fato gerador na operação de circulação de mercadoria vai ocorrer em que momento? Vai ocorrer no momento da saída da mercadoria do estabelecimento empresarial. Então, o momento da ocorrência do fato gerador é esse, é o momento da saída da mercadoria do estabelecimento empresarial. Agora, o que
como configurar a operação fato gerador de circulação de mercadoria. Olha só, para a ocorrência do fato gerador da circulação de mercadorias, eu primeiramente preciso definir o que é uma operação de circulação e eu tenho que definir o que é mercadoria. Porque a Constituição Federal, olha só, a competência tributária definida pela Constituição Federal, lá no artigo 155, dá competência para o Estado tributar apenas a circulação de mercadorias. Então, o Estado só pode tributar o que for. A competência do Estado é só sobre a operação de circulação e tem que ser, evidentemente, só sobre mercadoria. E o que é mercadoria? Olha só, meus amigos, o que é mercadoria? Mercadoria não é qualquer objeto. Tá? Por exemplo, essa vitamina que eu tenho aqui na minha mão. Isso não é mais mercadoria. Se eu resolver vender essa vitamina, esse remédio, para outra pessoa, significa que não vai ocorrer incidência do ICMS. O Estado não tem competência para tributar essa operação, porque, evidentemente, isso não é mercadoria. Esse álcool, que eu tenho aqui na minha mão, tá? Esse álcool também não é mercadoria. É um produto, posso chamar de qualquer coisa, só não posso chamar de mercadoria. Então, se eu resolver vender esse álcool agora, nessa situação de pandemia, significa que o Estado não pode tributar, porque não tem competência dada pela Constituição. Ele só pode tributar o que seja mercadoria. O meu relógio, outro exemplo, esse meu relógio que está no meu braço, ele não é mercadoria também. Professor, por que não é mercadoria? Porque mercadoria, meus amigos, é tão somente aquele produto comercializado pelo empresário com espírito lucrativo. Então, olha só, mercadoria é tão somente aquele produto comercializado pelo empresário com habitualidade ou profissionalismo e com espírito lucrativo. Olha só, o que é um produto comercializado com habitualidade? Significa o quê? Vocês estão vendo aqui o remédio. Significa que, para ser mercadoria, o empresário tem que estar vendendo isso todos os dias, com habitualidade. Ele é um profissional que vende, o quê? A vitamina, o álcool, né? Aqui, o empresário, ele tem que estar vendendo isso aqui todo dia, esse mesmo produto, com habitualidade e também com espírito lucrativo. Então, meus amigos, vejam vocês, isso é que é mercadoria. O relógio, o empresário tem que vender todos os dias, de forma profissional, o relógio com espírito lucrativo. Então, quando você vende, eventualmente, seu relógio, você vende uma vitamina, você vende o álcool, você vende seu carro, você vende seu aparelho celular, isso não é mercadoria. Então, é por isso que o Estado não pode tributar. Então, para ocorrer a circulação, primeiro, só ocorre a operação de mercadoria. Mercadoria é esse produto comercializado pelo empresário com espírito lucrativo e com habitualidade, com profissionalismo. Ademais, eu tenho que ter também, para a configuração do fato gerador, eu tenho que configurar, evidentemente, a operação de circulação. O que é operação de circulação? Primeiro, eu já vi que só pode ser circulação de mercadorias. Agora, o que configura uma operação de circulação? Veja só, a operação de circulação é aquela que implica na dupla saída da mercadoria. Olha só, a operação de circulação é aquela que implica na dupla saída da mercadoria. Primeira saída, a saída física. Olha só, a mercadoria tem que sair do estabelecimento empresarial. Qual é o fato gerador? A saída da mercadoria do estabelecimento empresarial. Isso é um aumento da ocorrência do fato gerador aqui do ICMS na operação de circulação de mercadoria. Segunda saída. Então eu tenho que ter a dupla configuração. Olha só, não é uma ou outra. É a dupla circulação concomitantemente. Então olha só,
Primeiro, a saída física do estabelecimento empresarial, e segundo, a saída jurídico-econômica. Significa que a mercadoria tem que ser transferida da propriedade de uma pessoa para a propriedade de outra pessoa. Então, eu tenho que transferir, eu tenho que fazer a venda, eu tenho que promover a saída lucrativa econômica de uma pessoa para outra pessoa diferente. Então, eu tenho que ter o que? A transferência, a mudança na propriedade da mercadoria. Então, meus amigos, vejam vocês que quando, por exemplo, eu faço a transferência da mercadoria do contribuinte para o próprio contribuinte, imaginemos aqui que você, uma empresa, tem vamos imaginar que você seja uma rede de supermercados, a sede da sua empresa, a matriz da sua empresa está sediada, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, e você tem lojas da sua mesma rede de supermercados em várias cidades do país. Então imagina vocês, a empresa, a sua rede de supermercados, comprou, por exemplo, 10.000 refrigeradores. Foi na indústria, conseguiu um preço mais barato pelos 10.000, e aí você vai fazer o quê? Vai pegar esses 10.000 refrigeradores para vender em todas as suas unidades no país. Então você vai transferir, por exemplo, da sua matriz, vamos imaginar 1.000 refrigeradores da sua matriz que está na cidade do Rio de Janeiro, para a sua filial que está na cidade de Goiânia. Então, quando você transfere, não há circulação jurídica. Por quê? Não houve a transferência da propriedade. Você, contribuinte, supermercado, sediado no Rio de Janeiro, transferiu de você para você mesmo, supermercado, aqui localizado, filial, na cidade de Goiânia. Então, quando ocorre a transferência do contribuinte para o próprio contribuinte, não existe o fato gerador do ICMS. É exatamente o que diz a súmula 166 do STJ. Então, o que diz a súmula 166 do STJ? Que não há fato gerador do ICMS na transferência da mercadoria do contribuinte para o próprio contribuinte, porque ocorria que os estados, e ainda hoje existem estados que tributam esse tipo de operação, eu faço a transferência da minha matriz para a minha filial, evidentemente não há a transferência jurídica, não há mudança na propriedade, mas ainda assim os estados iam e autuavam os contribuintes. Por isso, houve muitas demandas e essas demandas chegaram ao STJ, que firmou a súmula 166, que diz que não há fato gerador do ICMS se ocorrer a transferência da mercadoria do contribuinte para o próprio contribuinte. Então, meus amigos, o primeiro fato gerador é a circulação de mercadorias, cujo fato gerador ocorre no momento, na data da saída da mercadoria do estabelecimento empresarial. O segundo fato gerador do ICMS será, olha só, a prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal. O que é transporte interestadual? Olha só, transporte interestadual é aquele que é realizado entre duas cidades de dois estados diferentes. Por exemplo, você está na cidade de Goiânia e quer fazer uma viagem de ônibus para a cidade de Arraias, lá no Tocantins. Então, olha só, você vai sair do estado de Goiás, da cidade de Goiânia, e vai para a cidade de Arraias, no estado de Tocantins. Então, a operação aqui do transporte foi uma operação de transporte, um serviço de transporte interestadual, entre dois estados diferentes. E o que é o serviço de transporte intermunicipal? É aquele feito entre dois municípios dentro do mesmo estado. Então, quer ir para Caldas Novas, por exemplo, aqui no estado de Goiás, sai de Goiânia, pega um ônibus, serviço de transporte, para se destinar à cidade de Caldas Novas. São duas cidades dentro do mesmo estado. Então, o serviço é de transporte
intermunicipal. Então, vai incidir o ICMS nas operações de transporte interestadual e intermunicipal. Agora, um detalhe. Se o serviço de transporte é intramunicipal, ou seja, aquele serviço de transporte prestado apenas dentro da circunscrição territorial do município, não incide o ICMS. O tributo cabível nesse caso vai ser o ISS-QN de competência do município. Então, se o serviço é de transporte intramunicipal, como é o caso do serviço de táxi, é um serviço de transporte intramunicipal, ocorre a incidência do ISS-QN, que é de competência do município. O ICMS só vai ocorrer na prestação de serviço interestadual e intermunicipal. E um outro detalhe, tá? Só incide, meus amigos, o ICMS se a prestação de serviço for onerosa. Se for gratuita, não incide ICMS. Assim como na prestação, na operação de circulação de mercadoria, eu tenho que ter o lucro como configurador aqui da mercadoria, do elemento mercadoria. Aqui, na prestação do serviço de transporte, eu tenho que ter onerosidade. Se não for serviço oneroso de transporte, não incide o ICMS, ok? Um outro detalhe, tá? Se a operação for interestadual, porque se é intramunicipal, eu não tenho dúvida para qual estado o ICMS vai ser devido. Então, se eu saio de Goiânia para Caldas Novas, estou dentro do próprio estado, eu não tenho dúvidas para qual estado vai ser pago o ICMS, para o estado de Goiás. Agora, a minha dúvida, e se eu estiver diante de um serviço de transporte interestadual que envolve 2 estados diferentes? Aí nós vamos ter 2 unidades da federação, 2 estados aqui, em tese, disputando o ICMS. Imaginem vocês a seguinte situação. Você está na cidade de Porto Alegre, vai até a rodoviária de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, compra uma passagem para Belém, no estado do Pará. Então, você pega o ônibus, vai ter um serviço de transporte interestadual, cujo início da prestação do serviço se deu na cidade de Porto Alegre, com destino à cidade de Belém, no estado do Pará. Só que aí tem outro detalhe. A sede da empresa do ônibus fica em Goiânia, no estado de Goiás. Agora, a minha pergunta: a qual dos estados da federação é devido ao ICMS? Ao estado de origem, ao estado de destino ou ao estado da sede da empresa prestadora do serviço de transporte? Nesse caso, meus amigos, é muito simples. O ICMS será devido ao estado de origem, ao estado onde se inicia a prestação do serviço de transporte interestadual. Nesse caso específico, o ICMS seria devido ao estado do Rio Grande do Sul. Então, esse é o segundo fato gerador do ICMS, prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal. O terceiro fato gerador é a prestação de serviço de comunicação. Olha só, vejam vocês o que é um serviço de comunicação. Em tese, em regra, são aqueles serviços, aquelas prestações onerosas, lucrativas, do serviço de publicidade que as empresas prestam. Imaginem vocês uma propaganda no horário de uma televisão brasileira. Dependendo do horário, dependendo do programa na TV brasileira, o serviço, a emissora cobra por uma chamada de 30 segundos mais de 500 mil reais. Dependendo da programação, dependendo do horário, mais de 500 mil reais. Então, sobre esse valor dessa prestação aqui, incide o ICMS.
Então, o serviço de comunicação, evidentemente, tem que ser oneroso. Tá? Então, o serviço oneroso de comunicação incide o ICMS. Então, se o serviço de publicidade, de comunicação for gratuito, nesse caso também não incide o ICMS. E vocês podem, eventualmente, tá, ler outros autores falando o seguinte, que, na verdade, o ICMS tem 5 fatos geradores. Operação com circulação de mercadorias, prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, e serviço de comunicação, operações com minérios e operações com petróleo ou energia elétrica. Tá? Eu não concordo. Tá? Energia elétrica, petróleo, minerais, esses produtos não podem constituir um fato gerador distinto. Para mim, a operação com esses produtos enquadra-se na operação com circulação de mercadorias. Vejam vocês, olha só, energia elétrica é mercadoria, energia elétrica, mineral, minérios, ouro, ferro, etc., minérios como esses produtos, energia elétrica, combustível, isso tudo é mercadoria. Então, a operação com esses produtos vão se enquadrar no primeiro fato gerador que eu expliquei para vocês, que são aquelas operações com circulação de mercadorias. Então, tecnicamente, nós temos o quê? 3 fatos geradores. Operações com circulação de mercadorias, serviço de transporte interestadual e intermunicipal e serviço de comunicação. Ok? Então, meus amigos, esses são os fatos geradores do ICMS. Ok? Próxima aula, a gente destrincha o sujeito passivo, a base de cálculo e as alíquotas e o lançamento do ICMS. Muito obrigado, até a próxima aula. Qualquer comentário, crítica, pode fazer aqui mesmo. Grande abraço.